continuando, sabe, Deus me confrontou com essa palavra sobre continuar tendo fé nele, porque muitas das vezes a gente caminha com Jesus com fé, crendo nele, crendo que ele pode fazer, crendo que ele vai fazer, mas no meio da caminhada a gente vai perdendo essa fé, sabe, no meio dos furacões, no meio dos ventos e das tempestades, a gente vai perdendo essa fé, e Deus não quer que a gente tenha a nossa fé abalada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente está sem fé, a gente está desagradando a Deus. Então, a gente precisa buscar ter fé nele o tempo todo. É difícil, mas a gente precisa se alimentar disso aqui, ó. É isso aqui que traz fé pra gente. A Bíblia diz, Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente ouve o Espírito Santo falando. Então, a gente precisa se alimentar o tempo todo de Deus. O tempo todo tá buscando, tá com nossa fé inteira, por inteira, não tá abalada. E quando o Senhor me trouxe essa mensagem, ele me levou no livro lá de Marcos, uma conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, que tá no capítulo 8, no verso, a partir do 16 eu vou ler, que diz assim: os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembra de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12. Responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7 responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Sabe, que foi Jesus confrontando eles. Eles estavam no barco com Jesus, aqui é outra situação. E eles estavam preocupados porque eles só tinham um pão, no barco. E estavam preocupados porque não tinham levado mais pães. E Jesus começou a conversar com eles sobre outras coisas e eles trouxeram esse assunto. E eles começaram a discutir entre si, os discípulos, e falar: e agora? A gente não trouxe pão. E Jesus, sabendo o que eles tinham falado, estava conversando, Jesus falou assim, era como se Jesus falasse assim: vocês não lembram do que eu fiz? Vocês não sabem quem eu sou? Era como se Jesus quisesse lembrar ele: eu multipliquei pães e peixes recente. Sobrou, vocês levou a sobra. Vocês não lembram aquele episódio? Vocês não lembram aquele outro episódio? Era Jesus falando para eles: o coração de vocês está tão endurecido assim que vocês não conseguem entender o que eu fiz. O coração de vocês é tão endurecido que vocês não conseguem enxergar quem eu sou, que eu posso prover novamente. Eu provi naquele lugar onde não tinha nada para as pessoas se alimentarem. Eu fiz pães serem multiplicados e alimentar uma multidão. Será que eu não sou capaz de fazer novamente? Mas o problema era que os discípulos de fato não entendiam quem Jesus era. Eles caminhavam com Jesus, eles queriam muito estar perto de Jesus, eles estavam entendendo ainda quem Jesus de fato era. O problema é que eles não tinham noção de quem Jesus era, o poder que Jesus tinha. Jesus queria trazer isso para eles. Será que você está como aquele povo? Porque Jesus já tinha falado antes, em outras passagens da Bíblia. Jesus falou: esse povo, eles não entendem o que eu falo. Por isso que eu falo por parábolas, porque eles não vão entender. Eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver, mas também não vão entender, porque eles estão cegos, eles não querem ver, eles não querem ouvir. São pessoas que vê, mas não enxergam, pessoas que ouvem, mas não escutam. Aí Jesus começou a perguntar para os discípulos, era como se Jesus estivesse falando: vocês também estão como aquele povo? Vocês também são cegos que não veem? Vocês também são surdos que não ouvem? Será possível que vocês não se lembram do que eu fiz? Será possível que vocês não tenham entendimento que eu vou fazer de novo se for preciso? E quando Jesus foi me confrontando com isso, o Espírito Santo foi trazendo isso no meu coração, sabe? Lá em outra passagem, lá em Marcos 6:45, diz assim, ó. Eu vou ler só o finalzinho, que aqui é outro escritor, é Marcos, escrevendo sobre o mesmo episódio que eu falei no vídeo anterior, de quando eles estavam no mar e estava tendo tudo aquilo lá que Pedro andou sobre as águas. Aí Marcos escreve de outra forma, mais resumida, mas olha o que Marcos escreve no final.
ele escreve diferente, que ele fala assim: os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Exatamente o que Jesus estava perguntando para eles. Porém, Jesus estava fazendo perguntas. Jesus não afirmou: o coração de vocês está endurecido, não. Jesus fez uma pergunta: será que o coração de vocês está tão endurecido assim? E cá, Marcos escreve dizendo que os discípulos de fato não entendiam porque o coração deles estavam endurecidos. Quantas das vezes a gente está exatamente como esses discípulos? Deus está fazendo coisa, Deus nos livra daqui, Deus faz ali, Deus provê lá. E depois a gente esquece de tudo que Deus fez. A gente esquece quem Deus é. A gente perde a nossa fé em Deus porque a gente tem um coração endurecido. Endurece o coração para Deus.